Olá, pessoal, boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro de toda quarta-feira e hoje acontecendo especialmente no sábado. Seja muito bem-vindo aqui, você que está entrando comigo na nossa quarta live da nossa série, né, Gestão do Comportamento Infantil. Seja muito bem-vinda. Muito bem-vindo você que está entrando. Muito bom ter você aqui nesse sábado. Muito bom mesmo. Nós estamos com uma série de lives, né? Sobre gestão do comportamento infantil. Estamos agora entrando na nossa quarta live da série. E essa live a gente vai continuar, né, falando sobre as funções do comportamento. Então, nós vimos que dentro, né, do comportamento infantil, dentro do comportamento inadequado, né, que a criança apresenta, esse comportamento, né, ele tem uma função. Então, a gente analisa o comportamento de uma forma abrangente, né, identificando qual é a função que está por trás desse comportamento, porque é a partir dessa identificação que a gente vai conseguir agir de uma forma mais assertiva. Então, a gente vai falar hoje, né, como você vai identificar essas funções. A gente já explicou semana passada, né, quais são as funções, falamos sobre elas e hoje a gente vai falar um pouquinho, né, de como você pode identificar essas funções e também ter um comportamento, né, mais assertivo, ter uma ação mais assertiva para não reforçar o comportamento inadequado do seu filho. Porque, infelizmente, né, muitas vezes a gente acaba cometendo esse erro, né, a gente acaba caindo nessa armadilha e reforçando um comportamento inadequado que, no fundo, a gente quer eliminar, né, e a gente acaba reforçando e aí esse comportamento acaba acontecendo mais vezes, né? Então a gente vai falar sobre isso hoje. Vou até colocar aqui o tema da nossa live. Para cada função, uma estratégia. Opa! Estratégia. Por que para cada função uma estratégia? Porque dependendo da função, a nossa ação, a nossa estratégia vai ser diferente, ok? Então a gente vai falar sobre isso hoje. Muito bom, Joyce, Eliane, sejam muito bem-vindas. Hoje a gente está fazendo a nossa live no sábado, né? Geralmente a gente faz às quartas-feiras, que é o dia do nosso papo de mãe, quarta-feira, 19 horas. Mas essa semana, né, eu tive que espaçar meus atendimentos, fazer um horário diferenciado, questões de saúde. Então, a gente está fazendo a nossa live hoje no sábado, tá bom? Estamos aqui para a gente poder conversar. Deixa eu abrir aqui, que eu quero mostrar uma imagem para vocês que a gente falou semana passada dessa imagem, mas eu vou mostrar novamente, vou explicar novamente, e aí a gente vai entrar nas funções do comportamento, né? E eu quero aproveitar, já deixar aqui registrado, né, que toda quarta-feira nós temos o nosso Papo de Mãe TDAH, 19 horas, aqui no Instagram, onde a gente conversa sobre um tema relacionado à criação de filhos com TDAH. E às sextas-feiras nós temos a nossa live para profissionais, que é 19h30, né? É uma live voltada para profissionais, para psicólogos e psicopedagogos, onde a gente aborda ali algum tema referente a atendimento clínico de crianças com TDAH. E nós estamos com a nossa formação em TDAH infantil aberta. A formação para psicólogos e psicopedagogos está aberta, gente, até semana que vem. As inscrições estão com 40% de desconto. Então, se você quer participar, né, investir na sua formação para que você possa aprimorar sua prática clínica, melhorar os seus processos de avaliação e intervenção com crianças com TDAH, aproveite, né, que tá com desconto até semana que vem. E no dia 10 a gente começa a nossa formação com a nossa aula ao vivo, nossa aula inaugural. E, enfim, tá tudo preparadinho, tudo muito organizadinho, feito com muito carinho para receber você, psicólogo e psicopedagogo. Então, se você tem interesse na nossa formação, basta você clicar ali no link da minha bio, que tem lá o linkzinho para
fazer a sua inscrição ou qualquer coisa, se tiver alguma dúvida ainda, é só me chamar aqui no direct que eu coloco para você todas as informações do nosso curso, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Eu vou começar, né, mostrando aqui uma imagem que foi mostrada na live da semana passada e eu vou explicar novamente essa imagem e a partir dessa imagem a gente vai começar nosso tema de hoje, tá? Nós, semana passada, falamos, né, que para cada comportamento tem uma função, né? A criança, quando ela age de uma determinada forma, seja de uma forma adequada ou inadequada, ela tem uma função, o comportamento dela tem uma função. Ou é uma função de conseguir algo que ela deseja, ou evitar algo que ela não quer, ou uma função de obter a atenção de alguém. Então, existem 5 tipos de funções que a criança ela pode estar emitindo comportamentos baseados nessas funções, ok? E aí a gente falou sobre isso na semana passada. Então, se você perdeu essa live, depois você assiste, tá gravada aqui no IGTV, tá gravada no meu canal do YouTube também, Juliana Deodato, para que você possa assistir com calma depois e entender quais são as 5 funções, tá? O nome de cada uma delas. Eu expliquei exatamente quais são as 5 funções do comportamento. E mostrei a diferença também, né, na live da semana passada. Então, a gente falou sobre isso. E a gente também falou que não adianta só eu olhar o comportamento inadequado e tentar modificar esse comportamento inadequado de forma isolada. Exemplo, meu filho, ele chora muito, meu filho, quando ele não quer tomar banho, ele se joga no chão, ele faz pirraça, ele tenta me bater, enfim. Não adianta só eu olhar esse comportamento. Eu preciso analisar o comportamento dentro de um contexto maior. Eu preciso identificar quais são os gatilhos, né? Quais são os antecedentes que estavam presentes antes do comportamento começar. Então, o que estava acontecendo? Essa criança estava estudando, ela estava brincando, ela estava sozinha, ela estava com alguém. Qual era a hora do dia? Era um momento que ela estava mais cansada, que ela estava mais com sono, ou era um momento que ela tinha acabado de acordar? Então, a gente vai analisar todo o contexto antecedente desse comportamento. E a gente também vai analisar todo o contexto que aconteceu depois que o comportamento, né, ela começou a emitir esse comportamento. E a gente vai identificar nessa análise o que fez aquele comportamento parar. Então, por exemplo, a criança estava brincando e aí ela viu o celular na mão da mãe e foi pedir o celular para a mãe. A mãe disse não e a criança começou a chorar e a insistir. Eu quero, me dá, eu quero ver. E aí a mãe permaneceu no não e a criança então começou a bater na mãe, a chutar a mãe porque queria o celular. Então a gente analisou o antecedente, a gente analisou o comportamento, agora a gente vai analisar o depois. Tá, a criança começou a chorar, a bater na mãe, a chutar a mãe, e a mãe disse não, e a criança começou a aumentar esse comportamento, até que a mãe, então, deu o celular para ela e falou assim, se você não parar com isso, eu vou tirar o celular de você de novo. E aí dá o celular para a criança para de chorar, para de bater na mãe. Então, a gente analisa o que fez a criança parar. No caso, a mãe ter dado o celular para ela. Então, quando a gente analisa toda essa cadeia, né, do antes, durante e depois, a gente consegue identificar qual é a função do comportamento dessa criança. E identificando a função, a gente consegue regular, né, e organizar, planejar o nosso comportamento para não reforçar o comportamento da criança. E além de não reforçar o comportamento da criança, a gente também ensinar um comportamento mais assertivo. Então, se a criança quer o celular e ela tá te batendo, te chutando para isso, e você dá o celular para ela porque você, né, tá cansada daquele choro e tudo mais, você quer que ela pare, e você cede dando o celular, a função do comportamento dela era o quê? Obter aquele objeto. Quando você cede e dá o celular, você está reforçando aquele comportamento.
Então a criança aprende que toda vez que ela quiser um objeto, basta ela chorar e te chutar que você vai ceder e dar o objeto para ela. Então no final você acabou reforçando, né? Sem querer, óbvio, né? Você acabou reforçando o comportamento da criança. E aí, como que a gente faz então para não cair nessa armadilha, né? De reforçar um comportamento inadequado ao invés de promover um comportamento adequado, que é o que a gente gostaria que a criança fizesse, ao invés de chorar e me bater, o que eu gostaria que ela fizesse naquele momento, né? Então a gente vai entender esse mecanismo. Eu vou mostrar novamente a imagem que eu mostrei semana passada, que eu expliquei, e depois a gente vai entrar em cada função, como a gente pode identificar esse comportamento da criança, tá? Pessoal que está entrando, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Mãe, TDAH. Hoje num dia diferente, né? Que nosso dia de live é quarta-feira, mas hoje a gente está num dia diferente, porque essa semana eu não consegui fazer a live na quarta. Então a gente está aqui hoje conversando na nossa quarta live da série Gestão do Comportamento Infantil, tá bom? Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Essa imagem aqui eu mostrei na semana passada e a gente analisou. Na verdade é um fluxograma, né? De 4 passos de como a gente pode fazer para mudar o comportamento da criança, né? Ensinar para ela um comportamento mais funcional do que aquele inadequado que ela está apresentando, tá? Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente identificar a função do comportamento, ok? E aí a gente vai falar sobre isso hoje. Como que a gente vai identificar a função do comportamento? Analisando toda a cadeia de comportamento, conforme eu expliquei um pouco antes. O antecedente, o comportamento e a consequência, o que aconteceu depois. Só analisando toda essa cadeia que a gente vai conseguir identificar a função do comportamento da criança, tá? Depois que a gente identifica a função, a gente vai partir para um comportamento que não vai reforçar, né, para uma ação que não vai reforçar o comportamento da criança. Então, se eu identifiquei que a função do comportamento do meu filho é obter um objeto e ele está tendo um comportamento inadequado para isso, se eu permito que ele tenha acesso a esse objeto, eu vou estar reforçando sem querer esse comportamento inadequado dele. Então, se eu identifiquei que a função do comportamento é obter um objeto, eu não posso reforçar esse comportamento. E como que eu não reforço um comportamento? Cada função tem uma forma diferente, tá? Que eu vou explicar já para vocês. Então, o fato de eu não entregar o objeto, né, para a criança, só faz sentido se a função for obter um objeto. Se a função for obter atenção, por exemplo, talvez essa ação não tenha muito sentido. Talvez essa ação reforce o comportamento. Então, cada função, a gente tem uma estratégia diferente. Então, identificou a função, não reforçou o comportamento, a gente então vai partir para ensinar para a criança o comportamento adequado que a gente quer. Para isso, a gente precisa saber que comportamento a gente deseja que a criança emita no lugar daquele comportamento inadequado. Então, qual comportamento alternativo eu quero ensinar para o meu filho? E aqui, gente, muitas vezes é onde está o problema. Então, muitas vezes a gente reforça o comportamento inadequado sem querer e não identifica e não ensina para a criança qual comportamento alternativo, qual comportamento adequado ela deveria ter naquele momento, tá? Então, assim, quando eu falo identificar e ensinar, é treinar mesmo a criança, ensinar mesmo, não é só falar. E quando a gente fala de TDAH, muito menos é falar. Porque muitas vezes eu converso com as mães e a gente faz esse mapeamento e a mãe fala assim pra mim, mas Juliana, eu falo pra ele que ao invés de ele bater no irmão, é pra ele me chamar. Ao invés dele bater no amigo, é pra ele falar com a professora. Tá, mas você falou isso ficou no campo do abstrato. Ele precisa treinar isso, ele precisa vivenciar isso, ele precisa desenvolver esse comportamento para que ele consiga usar na hora que ele precisa.
Então, não adianta só eu falar para a criança o que ela precisa fazer. Eu preciso ensinar essa criança esse comportamento. Porque senão, na hora ali, né, que ela tá naquela situação, ela vai, a tendência é ela agir da mesma forma que ela agiu nos outros momentos, tá? Uma característica do TDAH é a dificuldade de aprender com os próprios erros. Então, é muito comum você observar crianças com TDAH usando as mesmas estratégias, né, nas diferentes situações, em diferentes momentos, mesmo que aquela estratégia não tenha dado certo na vez anterior. Por quê? Porque cada vez que ele está realizando aquilo é como se fosse a primeira vez. E aí, aprender com os próprios erros requer treino, requer tomada de consciência, né? Requer reflexão. Então, tudo isso precisa ser ensinado para ela. Não vai ser feito de uma forma natural, intuitiva, de uma forma espontânea. É preciso treino, tá? Por isso que o tratamento do TDAH, né, envolve muito treinamento, porque a gente vai desenvolver comportamento, a gente vai desenvolver hábitos, e hábitos e comportamentos necessitam de repetição, né, de treinamento para que ele seja incorporado no repertório daquela criança, tá bom? Então, primeiro a gente identifica um comportamento, não reforça esse comportamento e depois a gente vai então ensinar para essa criança o comportamento adequado que a gente deseja que ela desenvolva, tá? São 4 etapas e a gente não pode pular etapas porque senão não vai dar certo, tá bom? Para que a gente consiga identificar a função, né? A gente já falou nas lives anteriores da nossa série, a gente vai precisar analisar todo o antecedente, do contexto antecedente desse comportamento, a gente vai descrever o comportamento da criança e a gente vai também identificar o que vem depois, tá? O que aconteceu depois que fez com que a criança parasse aquele comportamento? E aí a gente vai perceber ali, nessa análise, se a gente está reforçando ou não o comportamento da criança sem querer, tá? Então, essa análise completa dessa cadeia de comportamentos nos permite identificar qual é a função e também perceber se estamos reforçando ou não esse comportamento, tá? Então, deixa eu passar aqui, que aí eu quero já entrar nas funções do comportamento. Não sei se a gente vai conseguir falar de todas 4 hoje, mas pelo menos 2, que são as mais comuns no TDAH, a gente vai falar e qualquer coisa a gente continua na semana que vem. Deixa eu só ver aqui. Tá, então vamos lá. Primeira função do comportamento, a gente viu que são 5 funções, né? Eu não vou falar da 5ª função hoje, porque a 5ª função tem a ver com questões sensoriais, com modulação sensorial, eu não vou entrar nessa, eu vou falar sobre obter um objeto, função de obter um objeto, obter algo que a criança queira, obter atenção, obter controle ou poder, tá? Ter controle ou poder da situação e evitar ou adiar uma tarefa, ok? A gente vai falar dessas 4 funções, tá bom? Até aí tudo bem, pessoal? Pessoal que tá aí comigo, tudo bem? Podemos prosseguir? Você que é psicóloga, psicopedagoga, é essencial que você estude sobre análise do comportamento, é essencial isso, porque através da análise do comportamento é que a gente vai ajudar, de fato, as famílias a compreenderem toda essa sequência de comportamentos e também ter uma atitude mais assertiva, tá? Essa semana eu comecei a atender uma família de uma criança com 3 anos e meio. E essa criança tá com uma série de comportamentos inadequados, né? E eu comecei o atendimento já conversando com a família para entender, né, quais são esses comportamentos, né? E aí, claro, né, sempre a família vai focar no que a criança tá fazendo. A criança, ela bate, ela quebra as coisas, ela isso, ela aquilo, ela chora, ela desafia. E aí, ok, a gente vai identificar quais são os comportamentos inadequados, mas agora vamos entender cada comportamento dele, qual é o contexto que está por trás disso? E aí a gente começa então a analisar,
né? Quando que esse comportamento acontece? Em que situações? Com que pessoas? É com todo mundo? É só com a mãe? É só com o pai? É só quando os dois estão juntos? É em casa? É na escola? É na casa da avó? Acontece muito mais de manhã quando ela acorda ou mais à noite quando ela tá cansada com sono? Então, assim, é mais meio de semana que tem aquela rotina, né, de escola, aquela movimentação, ou é mais final de semana que tem uma rotina mais livre? Então, a gente vai analisando tudo isso para conseguir identificar padrão de comportamento. E aí, a gente está no início da análise, né, mas tudo já está indicando para uma criança que está querendo, né, mostrar para a mãe, para o pai, ali, para as pessoas, né, os adultos, que ela é que define como que as coisas vão ser, quando e como, né, as coisas vão acontecer. E aí, sem querer, os pais, porque também estão cansados, já não sabem mais o que fazer, acabam reforçando esse comportamento quando vão cedendo para a criança, né? Porque quando cede, o comportamento cessa. E aí a paz volta. Então, é uma paz provisória. Por que é provisória? É momentânea? Porque dá a sensação de que o problema foi resolvido, mas 5 minutos depois o problema volta. E volta com uma intensidade muito maior. Ok? Por isso que a gente tem que fazer essa análise funcional e ajustar esse comportamento da criança através do comportamento dos pais. Então, muitas vezes, a gente ajusta, é claro, a gente vai trabalhar a criança? Vai, mas muitas vezes o ajuste do comportamento da criança é feito através do ajuste do comportamento dos pais, ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar de 2 funções hoje, e na quarta-feira que vem a gente fala das outras 2 funções e fecha a questão das funções, ok? Porque para não ficar com muito conteúdo, hoje já é sábado, né? Já tá todo mundo já doido para relaxar no final de semana. A gente fala de 2 funções e na semana que vem, na quarta-feira, a gente fecha as outras 2 e termina esse tema, tá bom? Vou falar sobre a função de obter um objeto quando a criança quer alguma coisa e a função de evitar ou adiar uma tarefa, que é uma das principais no TDAH, tá? Então, vamos lá. A função de obter um objeto é quando a criança, ela deseja algo, ou ela quer, por exemplo, um brinquedo, ou ela quer algo para comer, ou ela quer, por exemplo, ver televisão, jogar videogame, é alguma coisa tangível que ela deseja, tá? Então, essa função ela está presente quando o comportamento dela sinaliza isso. E como que a gente identifica, tá? A criança, ela vai ter um comportamento de tentar ir em busca, ir em direção a esse objeto. Então, ela vai procurar o objeto, ela vai chorar, né? Só que ela vai chorar buscando ou pedindo aquele objeto. Ela vai escalar coisas, então se o objeto está no alto, ela vai tentar subir para pegar. Ela vai tentar obter esse objeto de alguma forma, ok? Então você começa a observar o comportamento dela e você vai vendo que o comportamento é um comportamento de aproximar essa criança do objeto que ela deseja, tá? E aí como que a gente faz para testar, né? Para analisar ou até para testar mesmo se aquele comportamento é um comportamento de obter um objeto. Como que a gente faz? A gente pode fazer 2 coisas. Primeiro, tirar aquele objeto do alcance da criança, tá? Então, por exemplo, você tá com o celular, a criança começa a chorar pedindo o celular. Pode parecer que é claro que a criança tá querendo um objeto? Pode, mas às vezes é atenção, gente. Então, a gente tem que analisar tudo, tá? Tem que analisar tudo, porque às vezes a criança pede o que tá na sua mão, mas na verdade ela não quer aquilo. Aí daqui a pouco ela quer outra coisa, porque na verdade ela quer a sua atenção, ela não quer o celular. Então não é tão óbvio quanto parece. Então, por isso que a gente tem que fazer a análise. Então vamos lá, ela tá lá pedindo o celular, você vai tirar o celular do alcance dela. Vai colocar em cima de um armário, alguma coisa, e você vai ver o comportamento da criança. A criança ela vai se dirigir para aquele objeto, ela vai ficar ali pedindo, apontando, chorando, insistindo, persistindo,
num comportamento de aproximação do objeto. Então, esse é um tipo de teste. O outro teste é você pegar o objeto e dar na mão da criança. Se você pegar o objeto que ela está pedindo, né, e dar na mão da criança e ela parar de emitir aquele comportamento inadequado, é porque provavelmente aquele comportamento é de obtenção de objeto, tá? Então, ela tá chorando porque você não deu o celular para ela. Se você deu o celular, ela parou de chorar, é porque o comportamento dela tem essa função de obter objeto. Ok? Então, assim, parece um teste bobo, né? Mas não é, gente, porque a gente realmente precisa identificar, ok? Então, assim, como que a gente faz, então, para não reforçar esse comportamento? Então, eu fui lá, meu filho teve um comportamento, eu analisei ali o comportamento todo, identifiquei que era um comportamento de obtenção de objeto. E eu não quero que ele faça esse comportamento quando ele quer aquele objeto. Eu não posso reforçar esse comportamento então. Então, como que eu não reforço um comportamento de obtenção de objeto? Não dando o objeto para a criança. A criança, ela não pode ter acesso àquele objeto se ela estiver pedindo aquele objeto de forma inadequada. Então, se eu não quero que ela chore para pedir, eu não posso dar para ela se ela estiver chorando. Se eu não quero que ela bata para pedir, né, eu não posso dar para ela enquanto ela estiver batendo. Ok? Então, eu preciso deixar claro para ela que ela não vai ter o objeto enquanto ela estiver com aquele comportamento. E sai de perto, gente. Por quê? Porque às vezes eu vejo assim a família, né, falando, olha, quando você estiver chorando eu não te dou, enquanto você estiver me batendo eu não te dou, e fica falando, e fica falando, e fica falando, e a criança fica tentando controlar o comportamento, né, para poder ganhar aquilo que ela quer, mas ela não consegue, porque ela ainda não teve o objeto, e aí ela nem parou de chorar direito, eu paro, e aí a família já dá. Porque, gente, a criança, ela tá ali, naquele comportamento inadequado, porque ela é criança. Ela ainda não sabe muito bem como agir naquelas situações, ela não tem um repertório comportamental bem desenvolvido. Agora, o grande problema é que nós adultos temos uma baixa tolerância à frustração da criança. Então, quando a criança começa a chorar, quando a criança começa a demonstrar frustração, nós sofremos com isso. E aí nós não conseguimos lidar com essa frustração da criança, então nós vamos lá e cedemos muito rápido. Muito rápido. Uma outra coisa é que a nossa ansiedade de resolver o problema é tanta que às vezes a criança nem parou o comportamento e a gente já está dando para ela o que ela quer. Né? Então, assim, a gente precisa respirar fundo, sabe? E entender que o que a gente está fazendo não é maldade com a criança. Ah, tá fazendo a criança chorar. Ah, tá deixando a criança chorar toda a vida. Não é isso, gente. A gente não tá fazendo uma maldade com a criança. A gente está ensinando para ela um comportamento. E a gente está mostrando para ela que comportamentos inadequados não vão ter resultados positivos. Porque se tiverem resultados positivos, elas não vão ter motivação para mudar esse comportamento. Enquanto o comportamento inadequado tiver o resultado que a criança quer, ela não vai ter motivação para mudar. Não vai. Mesmo que você brigue, mesmo que você coloque de castigo, mesmo que você dê uns tapinhas de vez em quando, ela não vai ter motivação para mudar. Por quê? Porque o comportamento está tendo o resultado que ela espera, que é a atenção, ou que é o objeto que ela deseja, enfim. Ok? Então, identificamos lá o comportamento, né? A criança está tendo um comportamento de busca do objeto, a gente já identificou a função que é obter um objeto. A gente não reforça, porque a gente vai mostrar para ela deixar claro para ela que ela não vai ter o objeto através daquele comportamento inadequado. E a gente vai tirar aquele objeto do alcance dos olhos da criança. Então, é pegar e guardar,
pegar e levar para o quarto e guardar no armário, tirar do alcance da criança. Quanto menor é a criança, mais esse tirar do alcance traz resultado. Porque a criança, quando a gente tira um objeto do alcance dos olhos dela, é mais fácil dela se desligar daquele objeto, tá? Então, quanto menor a criança, mais fácil ela vai se desligar daquele objeto quando a gente tira do alcance da criança. Enquanto tiver ali na vista dela, né, no alcance dela, ela vai tentar obter aquele objeto, mesmo que para isso ela vai quebrar coisa, ela vai chorar, ela vai te xingar, ela vai dizer que você é uma péssima mãe, que não te ama mais, né? E, enfim, vai chutar você e etc. Ok? Então, até aí tudo bem, gente? Comportamento que tem a função de obter um objeto. Como que nós não reforçamos esse comportamento? Não dando acesso ao objeto enquanto aquele comportamento inadequado está sendo emitido. Ok? E aí a gente deixa claro isso e tira o objeto do alcance dos olhos da criança. Se for possível, óbvio, né? Tudo bem até aqui? Podemos ir para o outro? Sim, sim. Deixa eu esperar o pessoal colocar se tá tudo bem. Tá, então vamos lá. Depois que a gente terminar, né, semana que vem, com todas as funções, nós vamos entrar na fase de ensinar o comportamento adequado, tá? Então, dentro daquelas 4 fases que a gente viu lá daquele fluxo, né? Das 4 etapas, a gente tá na primeira e na segunda. Identificar e não reforçar. Isso já é um grande passo. Depois, a gente vai aprender a identificar e ensinar o comportamento adequado, ok? Então, a gente está nesses 2 primeiros e nas próximas lives a gente vai para os 2 últimos, tá bom? É devagar, gente. Não adianta eu querer que a mãe faça tudo de uma vez só, porque ela não vai dar conta. É muita coisa pra gente mudar e é muita coisa pra criança mudar também, tá? Então, a gente vai por etapa, a gente faz análise, a gente identifica a função, agora a gente vai trabalhar para você parar de reforçar esse comportamento, porque quando você parar de reforçar o comportamento já vai tender a diminuir. Agora o comportamento está diminuindo, agora você vai ensinar para ele um comportamento novo, ok? Então, são etapas de treinamento que a gente faz com os pais, tá? Então, vamos lá. Segunda função, né, que a gente vai ver hoje, que é a função mais comum do TDAH, que é de evitar ou adiar uma tarefa, né? Quem lida com crianças com TDAH sabe, né, que os mais 5 minutos, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais 5 minutos, ou daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu faço, é clássico no TDAH. Essa questão do adiar a tarefa é tão presente no TDAH que para eles não importa se ele vai conseguir adiar a tarefa para sempre ou se ele vai adiar a tarefa por 5 minutos. Se ele consegue adiar a tarefa para não ser agora, mesmo que seja daqui a 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, se ele consegue adiar a tarefa para não ser agora, ele já está conseguindo o objetivo dele, tá? Joyce, essa análise que eu tô fazendo aqui é a mesma coisa para comportamentos de crianças não verbais, tá? Então, se criança pequenininha, funciona do mesmo jeito, porque o que eu tô trazendo para vocês aqui é a análise do comportamento que é utilizado, né, principalmente no tratamento de autismo, né, e TEA. E no TEA a gente tem muitas crianças que são não verbais, tá? Então, é a mesma coisa, a gente vai modular do mesmo jeito. Então, só que assim, claro que a comunicação, né, tem algumas estruturas de comunicação. Eu vou até indicar para você, eu não vou saber agora, deixa eu anotar seu coisa aqui que eu te mando depois. Peraí. Deixa eu anotar aqui
seu nome, Joyce Tavares W. Eu te mando depois no direct, Joyce, o Instagram de uma pessoa que vai te ajudar nisso, tá? Trabalha com autismo, é uma referência aí nacional, que tem muitos vídeos que explicam, né, a análise do comportamento nesses casos que você está colocando, tá? Porque, na verdade, a gente vai ter que subir cadeia de suporte para ele, né? Então, a gente vai trazer o verbal, depois a gente vai trazer o verbal com o gestual, para poder conseguir atingir a função, né, o objetivo que a gente quer com a criança, de comunicação, tá? Então, tem formas sim de fazer, tá bom? Então, vamos lá. Então, evitar... Oi, Ana! Ana entrou aqui com a gente. Evitar e adiar uma tarefa. Eu mando para você, tá, Joyce, no direct. Para depois você dar uma olhada. Identificar, evitar e adiar uma tarefa, então, como eu falei, é uma das funções principais do TDAH. E pro TDAH, gente, o aqui e agora é muito importante. Tudo que não é aqui e agora é futuro pro TDAH. Pode ser 1 minuto, pode ser 5, 10, meia hora, 1 hora, 1 dia. Tudo que não é aqui e agora é futuro para o TDAH. Tanto que o que ele não gosta, ele quer tirar do aqui e agora, nem que ele consiga adiar por 5 minutos. E o que ele gosta, ele quer trazer pro aqui e agora. Ok? Por isso que eles são tão insistentes, né? São tão insistentes nas coisas, querem tudo para ontem, querem tudo para, né, para agora, para ontem não, para agora, né? Eles querem tudo para agora. Por quê? Porque eles querem o que eles gostam trazer para o que está acontecendo no momento, porque o agora é a realidade para eles. E aquilo que eles não gostam, eles tentam empurrar ou evitar ou adiar, nem que seja 5 minutos, ok? Porque 5 minutos para eles já é futuro, tá? Então, como que a gente identifica? A gente vai identificar essa função em 2 comportamentos, de fuga e de esquiva. Fuga é realmente fugir do local, fugir da situação, fugir do objeto, fugir da pessoa, ok? Ir para longe. Então, quando a criança tem um comportamento de ir para longe de um local, de uma pessoa, de um objeto, né, ou de uma situação, provavelmente o comportamento dela é de evitar aquela tarefa, tá? Evitar ou adiar aquela tarefa. Um outro comportamento é de esquiva. Esquiva é o quê? É a gente se afastar do comportamento, se esquivar. Então, muitas vezes a criança vai ter comportamentos corporais, sinais corporais de esquiva. O que são os sinais corporais? Afastar o corpo para trás. Então, você tá puxando a criança para ir pro banheiro, né? A mão da criança pro banheiro, ela joga o corpo dela para trás, porque ela não quer ir. Ela fecha os olhos, ou ela esconde o rosto, né? Vira o corpo do lado contrário. Então, você tá puxando a mão dela, ela vira o corpo pro outro lado. São movimentos, são sinais corporais que indicam esquiva. Ok? Então, quando a criança apresenta esse tipo de comportamento, provavelmente aquela função é de evitar ou adiar a tarefa. Ok? Ó, a Joyce falou, sempre pede para deixar um pouco sempre, né? Então, é assim, quando ele gosta, ele quer mais 5 minutos. Quando ele não gosta, ele quer adiar 5 minutos, né? Depois eu vou, daqui a 5 minutos eu vou, né? E quando ele gosta, fica mais 5 minutos, né? Então, é assim mesmo. Porque a noção de tempo, a percepção de tempo TDAH, eles têm uma dificuldade com isso. Então, tudo que não é aqui agora, para eles é futuro, tá? E aí, como é que a gente faz para testar, né? Para conseguir perceber se realmente aquele comportamento é de adiar ou evitar uma tarefa? Se você deu uma demanda para a criança, né, e ela começou a emitir aquele comportamento, você mantém a demanda e vê como vai ser o comportamento dela. Se o comportamento dela fosse afastar, tirar o rosto, né, virar o corpo, como eu expliquei, né, tentar se esconder, tentar fugir, mostrar sinais de esquiva, como virar o corpo, né, esconder o rosto, tentar, né, trazer o corpo para trás.
se ela emitir esse tipo de comportamento, né, geralmente a função é de fuga, né, ou evitar ou adiar uma tarefa. Por que eu tô falando geralmente? Porque a gente, como eu expliquei, a gente vai analisar o contexto todo, tá? Mas a gente analisa nesses pontos que eu tô falando com vocês. Uma outra coisa que a gente pode fazer também para testar o comportamento é se, por exemplo, você vai lá, manda a criança tomar banho e ela sai correndo pela casa, né? Porque ela não quer ir. E aí, se você fala para ela não, então tá bom, depois você toma banho, e ela para o comportamento, porque provavelmente aquele comportamento era de evitar ou adiar a tarefa. Então, você tá puxando a criança para ir pro banheiro, e ela tá, né, fazendo força para trás porque ela não quer ir. E aí você fala, então tá bom, não precisa tomar banho mais agora não. E ela para de fazer força para longe, né, para tentar fugir, é porque o comportamento tinha função de evitar ou adiar aquela tarefa, ok? E aí, como que a gente faz, né, para não reforçar aquele comportamento? Se o comportamento inadequado está sendo para fugir daquela tarefa, se a gente permitir que ela fuja, tipo, se a gente cede, então tá bom, fica aí, depois eu te chamo. Então tá bom, depois você toma banho. Se a gente cede para essa fuga, a gente está reforçando o comportamento dela, né? Então, assim, a gente precisa pensar nas demandas que a gente dá para a criança durante o dia. Porque muitas vezes, Alcântara, Priscila, né, Alcântara, a gente reforça o comportamento, porque muitas vezes o que a gente faz? A gente enche a criança de demandas, faça isso, faça aquilo, agora é isso, agora é aquilo, e a gente acaba gastando a nossa autoridade com a criança em situações que não haveriam necessidades, entendeu? Da gente gastar a autoridade naquilo ali. Então, muitas vezes, a gente acaba querendo guerrear todas as guerras, ganhar todas as batalhas, quando, na verdade, a gente tem que identificar, pelo menos nesse momento, né, de treinamento, de identificação aí de problemas, quais são as prioridades, ok? Porque senão realmente fica difícil a gente poder lidar com tudo ao mesmo tempo, né? Aquele caso que eu falei para vocês, né, da família que eu tô atendendo, são muitas demandas durante o dia, muitas situaçõezinhas de guerra durante o dia, né? Muitas batalhas que eles vivenciam junto com a criança durante o dia. Mas não dá pra gente atacar em tudo ao mesmo tempo, porque vai desgastar a criança e vai desgastar a família também. A família não vai dar conta, vai acabar desistindo. Então a gente elenca todos os comportamentos, mas a gente vai definir quais são as prioridades e vai trabalhar na prioridade. Mudou, melhorou a prioridade, aí a gente vai para outro comportamento, tá? Só um minutinho. Peraí. Penso que a gente também precisa olhar para nós, porque muitas vezes existimos por nós, porque emocionalmente já estamos cansados, mesmo sabendo que a criança precisa. Exatamente. Como eu falei, nós adultos temos baixa tolerância à frustração da criança e muita ansiedade para resolver o problema. Então a gente acha que tem que tomar uma atitude na hora. Então, assim, e na maioria das vezes nós reagimos ao comportamento da criança. Quando a gente fala aqui de análise do comportamento, tudo isso que eu tô falando aqui para vocês não vão fazer isso na hora que o comportamento está acontecendo. Vocês vão fazer isso depois que você tá calma, e aí você vai lá e você vai fazer essa análise, né? E aí você vai identificar, tá, o padrão de comportamento da minha filha, do meu filho é esse. E eu tenho agido dessa forma. Essa forma aqui, para esse tipo de comportamento, tá reforçando. Então eu não posso mais agir assim. Da próxima vez eu vou agir assado. Eu vou agir de outro jeito, né? Eu vou agir de outro jeito. Então eu me programo, eu me planejo para mudar comportamento, para mudar o meu comportamento. Então a análise funcional, o grande objetivo é mudar o comportamento da criança? Sim, mas a gente vai fazer isso através da mudança do comportamento dos pais, ok? Mudança do comportamento dos adultos que estão lidando com essa criança, ok?
Então, assim, todo aquele mecanismo que a gente faz com a criança para que ela deixe de ter um comportamento inadequado e comece a ter um comportamento adequado, a gente vai fazer com os pais também. Que eles deixem de agir da forma que eles estão agindo, que não está tendo resultado, e passem a agir de outra forma, que vai ter um resultado melhor. Então, com certeza, você falou, é perfeito, né? Precisamos olhar para nós, identificar que naquele momento nós estamos de cabeça quente, nós estamos estressados, e se a gente for parar para tomar decisão nesse momento, a gente vai agir pela emoção, né? A gente vai agir no impulso, a gente vai agir de cabeça quente e a gente provavelmente não vai agir da forma mais adequada. Por isso que a gente precisa se planejar antes, né? Pensar antes. Depois se conhece o padrão de comportamento da criança, respeitar o que também a gente aguenta. Faço muito isso. Muitas vezes não é meu filho, sou eu que naquele momento não tenho condições de agir da forma correta. Perfeito. É isso aí. É isso aí. Eu lembro muito, né? Uma família, uma vez, né? Eu tava conversando com os pais, né? E aí a mãe falando assim, porque ele não cumpre combinado, ele não cumpre combinado, combina e não faz e tal. E aí, tá, tudo bem, me dá um exemplo, né? E aí a mãe falando, né, que olha, foi pro shopping com o filho pra trocar alguma coisa da mãe, e o filho foi junto. E ela foi, conversou com ele antes, falou que eles iam lá, mas ela não ia comprar nada pra ele, só ia trocar lá, acho que era uma roupa, sei lá, um sapato, não sei. Trocar alguma coisa da mãe e que depois eles iam embora e tal. E aí fizeram esse combinado lá entre eles, ele aceitou e tudo bem, foram. Quando chegou lá, ele passou em frente a uma loja, enfim, viu uma loja e tinha uma chuteira. E ele ficou doido com a chuteira e queria chuteira. Não precisava da chuteira, porque ele tinha chuteira nova em casa, mas ele ficou encantado com a chuteira e queria chuteira de qualquer jeito, tal. Apunhou a mãe, insistiu que queria chuteira, queria chuteira, queria chuteira, queria chuteira. A mãe entrou na loja e comprou a chuteira pro menino. E tá, e aí a mãe me contando, né? Porque não adianta falar, porque chegou lá, ele ficou insistindo e não sei o que, ele não cumpriu o combinado comigo. Eu falei assim, tá, mas você também não cumpriu o combinado com ele. Porque o combinado era que você não iria comprar nada para ele. E que ele não iria insistir. Ele não iria pedir, porque você não iria comprar. Ele não cumpriu, porque ele pediu e insistiu, e você também não cumpriu, porque você comprou. Agora, quem tinha o poder de não comprar? Era você. Só que assim, fiquei com vergonha porque ele tava chorando no shopping, um menino grande. Fiquei com pena. Não sei o que. O preço da... Aí assim, começa a ter um monte de justificativa. O preço tava em promoção, então eu aproveitei. Aí começa um monte de... E assim, gente, às vezes a gente não tá disposto. Ou às vezes a gente não tá pronto, né? Pra lidar com isso, né? Uma outra situação também, quando a gente vai mexer com a parte de sono da criança, né? Até uma situação que eu tô vivenciando agora com uma família. Então, a criança tem problemas ali no horário de dormir e tal, e uma das questões é que ela sempre chama a mãe de madrugada, ela dorme e tal, mas de madrugada ela acorda, vai lá no quarto, chama a mãe e a mãe vai pro quarto da criança. Então, assim, tem todo um contexto, toda uma história, né, em relação a isso. Eu tô fazendo um recorte só para dar um exemplo, tá? Então a criança, ela vai lá, chora, e a mãe vai pro quarto dela, bota ela para dormir, e a criança dorme e a mãe não volta pro quarto. Ela fica lá e dorme a noite toda com a criança. Então, assim, a criança tira literalmente a mãe do quarto dela, né? E leva pro quarto da criança. E aí, a gente tava falando sobre essas mudanças, né? Só que assim, os pais precisam estar dispostos para lidar com isso. Por quê? A partir do momento que uma mãe fala para mim, olha, Juliana, eu tô cansada, eu tô com sono, eu preciso dormir, porque no outro dia eu acordo cedo e tal. E quando minha filha me acorda, eu levo ela pro quarto e eu espero ela dormir. Se eu fico acordada esperando ela dormir, depois volto pro meu quarto, isso atrapalha meu sono e eu não consigo dormir de novo direito e no outro dia eu tomo um caco. Ela me fala isso. Por isso, eu deito com ela e durmo o resto da noite lá. Ok, eu entendo. Mas se você quer mudar isso, você vai ter que passar por um período de meio sofrido, né? Do tipo,
vou ficar um caco no outro dia, mas eu vou precisar voltar pro meu quarto, né? Então, será que naquele momento você está disposta a passar por isso? Será que naquele momento, não é só disposta no sentido de eu quero, tá? Às vezes é no sentido mesmo de poder, porque às vezes naquele momento eu não tenho realmente como tá um caco no outro dia, porque o meu trabalho, né, a minha situação ali não me permite. Então, nesse momento, eu não posso mexer com isso. Tudo bem, a gente vai mexer com outra coisa. A gente vai preparar isso para um outro momento. Então, nós que somos profissionais, nós também precisamos, né, ter essa empatia e ter essa sensibilidade de analisar a situação e não impor coisas. A gente vai sinalizar, a gente vai mostrar a importância de começar, por exemplo, pelo sono. O sono é algo que geralmente é a primeira coisa que a gente precisa ajustar, porque o sono atrapalha tudo. Então, atrapalha a criança estar apresentando um comportamento de irritabilidade, um comportamento de euforia por conta de cansaço, uma série de comportamentos que, se eu não ajusto o sono, atrapalha o restante das coisas. Eu preciso conscientizar a família disso, mas eu também preciso entender que existem momentos que não adianta eu querer mudar. Quem tem que querer, quem tem que estar disposto, quem tem que estar pronto para essa mudança é a família, senão a gente começa e não termina. Entende? Para no meio do caminho, desiste, tá bom? E sim, a gente precisa se conhecer, né? Então, comportamento de criança, a gente não deve reagir, porque toda vez que a gente reage, a gente está reagindo emocionalmente, impulsivamente, automaticamente. Nós precisamos agir. Agir é com consciência, é com assertividade, é com com a razão, né? Sabendo que a gente está agindo daquela forma porque a gente tem um objetivo, né, a cumprir com aquela nossa ação, né? E é luta mesmo. É luta mesmo. E tem coisas que a gente não vai dar conta naquele momento, ó. Acontece comigo, meu filho vai pro meu quarto e eu acabo indo para o dele. Acontece, né? Só essa parte de dormir aí, de ir pro quarto, é uma das situações. E assim, gente, eu particularmente não compactuo, né? Não com aquela ideia de que tem que ser. Fica, leva pro quarto 1000 vezes, volta. Assim, a gente precisa levar em consideração também a mãe na situação, né? Todo o contexto. A gente sabe que o ideal seria o quê? A mãe levar pro quarto dela. Levar a criança pro quarto dela, a criança fica na cama, a mãe volta. Se tiver que fazer isso 1000 vezes durante a noite, a mãe vai fazer 1000 vezes durante a noite. O ideal seria isso, mas a gente nem sempre vai conseguir o ideal, tá? Ok? Dúvidas, pessoal, em relação a essas duas funções? Nós vamos falar só dessas duas hoje. Quarta-feira a gente fecha as outras duas, tá bom? E aí a gente depois já entra na parte dos comportamentos adequados. Ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse tema? Lembrando que nosso Papo de Mãe TDAH é toda quarta-feira, 19 horas. Hoje a gente tá fazendo, né, um dia diferente essa semana, porque eu não pude fazer na quarta. Às sextas-feiras a gente tem nossa live para profissionais, então você que atua com crianças com TDAH, psicóloga, psicopedagoga, professora, é a nossa live de sexta-feira, que a gente se encontra para conversar. E a nossa formação em TDAH infantil para psicólogos e psicopedagogos está aberta para você que quer aí aprimorar a sua prática clínica com crianças com TDAH. Você pode fazer a sua inscrição até semana que vem com 40% de desconto, tá bom? Informações, é só me chamar aqui no direct e inscrições lá no link da bio do Instagram. É só você clicar e já vai te direcionar para fazer a sua inscrição e participar dessa formação comigo, tá? Um beijo para vocês, um ótimo final de semana, um ótimo feriado aí segunda-feira. E quarta-feira a gente se encontra aqui no nosso Papo de Mãe TDAH. Tchau, tchau, pessoal!